Bom dia, nosso trabalho é sobre o arquipélago de Cabo Verde. Somos a equipe 5, líderes 2. Cabo Verde é um arquipélago composto por 10 ilhas principais, localizado no noroeste do continente africano. Sua extensão territorial é de cerca de 4.033 metros quadrados, e sua terra é resultado de erupções vulcânicas. A história de Cabo Verde tem início em 1460, quando navegadores portugueses descobriram suas ilhas totalmente inabitadas. Viram uma oportunidade de poderem recomeçar do zero naquelas terras e assim o fizeram. Os primeiros habitantes foram os africanos traficados e os colonos portugueses. Nas ilhas ocorria uma espécie de laboratório colonial, onde eram testados projetos como o uso da mão de obra escrava e o plantio da cana-de-açúcar para aplicar em outras colônias. Com a abolição do comércio de escravos e a constante deteriorização das condições climáticas, Cabo Verde entrou em decadência e passou a viver com base numa economia pobre de subsistência. Com o tempo, foram criados partidos políticos que buscavam melhoria na qualidade de vida e a emancipação. A proclamação de sua república ocorreu em 1975. A população é mestiça, resultado da miscigenação de europeus e africanos. O idioma oficial do país é o português, porém há uma forte presença do crioulo, variando fortemente suas versões de ilha para ilha. A cultura cabo-verdiana é muito parecida com a brasileira, e nossas histórias são interligadas. O povo dessas ilhas admiram muito o Brasil, adotaram o mesmo sistema de educação que o nosso e até mesmo torcem para os nossos times de futebol. A economia é baseada na agricultura, pesca artesanal e no turismo. Cerca de 80% dos produtos consumidos no país são importados. Entre as curiosidades de Cabo Verde, podemos citar a escassez que assola as ilhas, fazendo com que a água do mar tenha que ser dessalinizada e vendida à população. Por ser um processo caro e pouco explorado, muitos povoados não têm acesso à água. Outra curiosidade é sobre a famosa Ilha do Sal, originada na cratera de um vulcão extinto. É conhecida pelo seu cenário desértico e uma água tão salgada que simula o Mar Morto. É também o destino preferido daqueles que visitam Cabo Verde. Armênio Vieira nasceu na cidade da Praia, Ilha de Santiago, no dia 24 de janeiro de 1941. Foi o primeiro escritor de Cabo Verde a ganhar o Prêmio Camões, no valor de 100 mil euros, criado em 1988 por Portugal e pelo Brasil. Em declarações à rádio TSF, o escritor mostrou-se surpreendido e comovido por ter recebido, acrescentando que, quando o informaram, pensou que fosse uma brincadeira. Para o escritor cabo-verdiano Germano Almeida, um dos maiores poetas do arquipélago, quase todas as pessoas de Cabo Verde consideram Armênio Vieira um dos grandes poetas da região. A poesia dele é extremamente válida, afirmou, acrescentando que Cabo Verde já tinha direito a ter um prêmio Camões. Características literárias. Armênio Vieira. Inserida num contexto de globalização, a literatura cabo-verdiana parece impactada pelos influxos de modernidade e pós-globalização. As concepções do tempo e do espaço interferem nas escolhas estéticas e temáticas dos poetas, determinando assim trânsitos e permanências. As obras de Armênio Vieira parecem estar marcadas pelo desencanto e pelo esgotamento. Nesse sentido, o olhar para o futuro revela apenas o nada, o vazio. O poeta concentra-se na própria palavra, que se manifesta no presente da escrita, e se coloca em diálogo com autores de literatura mundial. Uma característica marcante na poesia de Armênio Vieira é o uso constante e incisivo da metalinguagem, além do seu profundo conhecimento dos cânones literários ocidentais, elevando-o a um patamar de destaque diferenciado, não só na literatura de Cabo Verde, mas na produção poética de língua portuguesa. Seu sujeito lírico aproxima-se com intimidade da literatura grega e dos mitos greco-latinos, em imagens irônicas e inusitadas, a surpreender e a conquistar a admiração do leitor.
Apesar do olhar existencialista e metapoético, o compromisso com os valores sociais e a denúncia das desigualdades de seu tempo são revelados pelo sujeito lírico, de forma inconformada diante da passividade dos homens. Dentre os demais que marcam a poesia de Vieira, pode-se encontrar a reflexão sobre o que é ser um poeta. Em uma linguagem que se afasta da tradição, mais próxima da poesia moderna, que muitas vezes não se aprisiona a esquemas rítmicos, o poeta utiliza a metalinguagem e tece ponderações a respeito do poema. Assim é a poesia de Vieira, muitas vezes sem rimas, voltadas para um exercício de reflexão. Liga-se, no entanto, ao homem do arquipélago, no sentido de que o homem é parte de algo integrado em questões universais, é antes um poema. A aceitação dos traços solipsistas ou misantrópicos da figura do poeta, com origem clássica e romântica, e a condição elitista nos dá a sua formação intelectual. Suas principais obras são O Eleito do Sol, de 1990, que é considerado sua maior obra, O poema A Viagem, O Sonho, que foi lançado em 2009. Poema. Mar, 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 mar. Não o mar azul de caravelas ao largo, marinheiros valentes. Não o mar de todos os ruídos de ondas que estalam na praia. Não o mar salgado dos pássaros marinhos, de conchas, areia e algas do mar. Mar, raiva, angústia, de revolta contida. Mar, do não repartido e do sonho afrontado. Mar, quem sentiu o mar? O poema A Viagem, o Sonho. Uma prosa poética escrita por Armênio Vieira, no ano 2009, tendo publicado esse livro como reflexão e agradecimento por ter sido premiado pelo Prêmio Camões. Logo no título da obra está uma grande característica, pois ela é uma alusão que define a obra por completo, sendo uma estrutura que se conecta com o próprio título, de maneira inteligente e contínua ao longo de todo o livro. Explicando melhor esse conceito e se aprofundando no tema, na parte O Poema, encontrada no título, tem grande impacto na estrutura do livro, pois traz diversas reflexões sobre o próprio autor, sendo um espaço de reflexão, usando textos curtos, com bases narrativas, usando sempre a ironia e o humor. Já na parte A Viagem, não remete necessariamente a um conceito geográfico, mas sim cultural, tendo em sua obra uma base de ideias europeias, desde a antiguidade até os dias atuais. Também é possível encontrar em sua obra referências à filosofia, à música, ao cinema, a figuras históricas, a mitologias e diversos outros temas. Já na parte O Sonho, traz um conceito de euforia e disforia, na qual passa os sentimentos em cada texto, evidenciando a felicidade e a tristeza em cada trecho. Concluindo essa análise, é importante ressaltar que todas essas características faladas estão presentes na construção dessa obra poética, se cruzando e se completando ao longo de toda a sua leitura. O livro O Eleito do Sol. De uma perspectiva comparatista, entende-se que esta obra está em permanente diálogo com os outros textos, e que esses mesmos servem de instrumento e suporte para que o autor construa seu discurso próprio, ora citando, ora adaptando, transformando e redizendo, sempre utilizando-se de referências atuais, em especial na literatura, na sociologia, nos textos religiosos, na filosofia e na história, sendo tecido uma teia em forma de paródia, contendo uma encenação fictícia que se utiliza o deboche e da ironia, para recuperar discursos, adaptá-los e até mesmo pervertê-los no jogo intertextual. Estes funcionam como emendas necessárias ao andamento do conjunto da obra, e são resultados de uma estratégia compositiva bem elaborada da parte do autor, a qual leva o leitor a inferir a existência de algo subliminar em um texto aparentemente cômico, marcado pela colagem de várias referências histórico-literárias e inclusive bíblicas. Se não fossem esses detalhes, muitos da narrativa e dos personagens ficariam deslocados e sem compreensão. Essas foram nossas referências. Obrigado pela